Oi, gente, bom dia. Aqui é a Camila e eu vou apresentar para vocês uma aula sobre o cálculo de pH, ok? Vamos lá. Primeiramente, o que é o pH? O pH, gente, ele é uma escala numérica que determina a acidez ou a basicidade de uma solução. Essa escala, ela vai de 0 a 14, sendo que um pH entre 0 e 7 é considerado ácido, entre 7 e 14 é considerado básico e quando é igual a 7 é considerado neutro. Um exemplo de como o pH aparece aí no nosso cotidiano, na nossa vida, é o exemplo que eu estou mostrando aqui agora para vocês. Essa flor que vocês estão vendo aí é a flor de uma planta chamada hortênsia. Ela é uma planta que tem flores que apresentam uma grande variedade de tamanhos, de tipos e de cores. E a coloração dessas flores, ela depende do pH do solo que você planta. Então, eu fiz esse esqueminha aqui, essa tabela, para vocês entenderem como que funciona. Se eu plantar uma hortênsia num solo com pH igual a 4,5, as flores da minha hortênsia vão ser azuis. Se eu plantar num solo que tem o pH igual a 6, as flores da hortênsia vão ser violetas. E se eu plantar num solo com pH igual a 7, eu vou ter uma hortênsia com flores rosas. Achei isso bem interessante. Agora vamos ver como que a gente faz o cálculo do pH. Para fazer o cálculo do pH, eu tenho a seguinte fórmula. O pH é igual a menos log da concentração de mol por litro de H+. Eu sei que vocês podem ter se assustado um pouco com esse log aqui, né? Então, para a gente poder fazer os cálculos com bastante facilidade, a gente vai ter que revisar algumas propriedades logarítmicas para que os exercícios sejam resolvidos de forma mais rápida. Então, essas são as 3 propriedades que a gente tem. Todas elas são bastante importantes para a resolução dos exercícios. O logaritmo do produto diz para mim que, se eu tenho log de b vezes c, eu tenho que fazer o log de b mais o log de c. Eu não posso fazer a multiplicação de b por c, tem que separar. Logaritmo do quociente. Log de b dividido por c é igual ao log de b menos o log de c. Então, é bem parecido com a do produto. A diferença é que, quando eu tenho um produto, eu vou separar e somar, e quando eu tenho um quociente, eu vou separar e subtrair. O logaritmo da potência, ele é um pouquinho diferente. Log de b elevado a c é igual a c vezes log de b. Então, o que acontece? Quando você tem uma potência, você vai pegar o expoente e jogar ele para frente do log, multiplicando pelo que sobrou. Por exemplo, log de 10 elevado a 2. Você vai jogar o 2 para frente, multiplicando o log de 10. Só isso, gente. Bem básico. Agora vamos fazer um exercício. O exercício que eu escolhi é um exercício da ACAF, de 2019, é uma faculdade comunitária, e ele diz assim: considere o trecho retirado de um artigo da revista Veja, publicada no dia 13 de 5 de 2016, relatando que o excesso de ácido fólico na gravidez pode dobrar o risco de autismo na criança. Aí tem aí a citação da revista, né? O excesso de ácido fólico na gestação pode aumentar em até 2 vezes o risco de autismo da criança. A conclusão é de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, apresentado nesta sexta-feira durante o Encontro Internacional para a Pesquisa sobre o Autismo de 2016, em Baltimore. Sob as condições apropriadas, uma solução aquosa de ácido fólico apresenta H+ igual a 4,5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro, sobre uma temperatura de 25 graus Celsius. Assinale a alternativa correta que contém o valor do pH dessa solução. Então, o que ele deu para a gente de dados? Ele disse para a gente que o log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,48. Então vamos lá, gente. Já coloquei aqui no papel as informações que o exercício deu pra gente. A concentração de H+, de 4,5 vezes 10 elevado a menos 5. E os dados que ele forneceu pra gente. Log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48. Então, como eu apresentei para vocês a fórmula para calcular o pH, a gente tem que o pH é igual a menos log de H+. Então, o que a gente vai fazer?
No lugar disso, a gente vai colocar isso. O pH vai ser igual a menos log de 4,5 vezes 10 elevado a menos 5. Então, agora aqui a gente tem bastante coisa acontecendo, né? Tem multiplicação, tem potência, então tem que dar uma relembrada nas propriedades que a gente acabou de ver. Primeiramente, eu vou aplicar a propriedade do produto, né? Eu vou separar esse 4,5 que está multiplicando esse 10 elevado a menos 5. Então, como a gente viu, a gente tem o log de 4,5 mais o log de 10 elevado a menos 5. Pronto, separamos. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem essa potência aqui, né? De acordo com a propriedade da potência, eu tenho que pegar o expoente e passar ele aqui para frente, multiplicando. Então, eu vou ter menos log de 4,5, mais o menos 5 vem para cá, multiplicando o log de 10, certo? A gente sabe que quando a gente tem um logaritmo que tem a base igual ao logaritmando, o resultado é 1, né? Então, aqui a gente tem o logaritmo de 10 na base 10. Então, isso aqui é igual a 1. Agora, o logaritmo de 4,5 a gente ainda não sabe. Log de 4,5 mais menos 5 vezes 1. Menos 5 vezes 1, menos 5, né? Mais com menos, menos. Então, menos 5. Agora, esse logaritmo de 4,5 aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever esse 4,5 aqui de uma outra forma. Por exemplo, 9 sobre 2, né? 9 sobre 2 é a mesma coisa que 4,5. Então, vou escrever aqui. Logaritmo de 9 sobre 2. Menos 5. Agora, aqui a gente vai aplicar a propriedade do quociente, né? Quando a gente tem uma divisão, a gente separa o numerador do denominador e subtrai. Então, aqui a gente vai ter menos log de 9 menos log de 2 menos 5. Lembrando que esse menos aqui, ele fica do lado de fora do parênteses, né? Ele vai subtrair todo o resultado aqui do logaritmo. Agora, a gente tem log de 9 menos log de 2 menos 5. O log de 2 a gente já tem aqui, né? Só substituir. Mas esse log de 9 aqui, o que a gente pode fazer com ele? A gente também vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez com 4,5. A gente vai ter que reescrever esse 9 de uma outra forma. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem duas formas. A gente pode escrever o log de 9 como sendo log de 3 vezes 3 e aplicar a propriedade do produto, né? Onde a gente faz log de 3 mais log de 3. Ou a gente também pode fazer log de 3 ao quadrado, né? Que é só passar o 2 para frente multiplicando o log de 3. Eu vou fazer dessa forma aqui. Então, vou escrever assim. Menos 2 vezes log de 3 menos log de 2 menos 5. Agora aqui, 2 vezes o log de 3, eu sei que o log de 3 é menos, ou eu sei que o log de 3 é 0,48. Vezes 2, eu tenho 0,96. O log de 2 é 0,3. Então, menos 0,3 menos 5. Vou puxar aqui para cima. O pH vai ser, então, menos 0,96 menos 0,3 menos 5. Isso dá menos 4,34. Então, aplicando aqui a regrinha de sinal, a gente tem menos com menos é mais. Então, o pH vai ser de 4,34, que é a letra A. Então, percebe que é um exercício bem fácil. A única coisa que você precisa saber
é as propriedades logarítmicas, tem que dominar elas. Então é isso. Obrigado, gente.